Olá, amigos, vocês estão no canal Livros da Tuca, eu sou a Virgínia, sejam todos muito bem-vindos. Eu hoje estou aqui para conversar com vocês sobre o livro Salem, de Stephen King. Sensacional, guardem aí. Bom, gente, eu queria começar dizendo que quem acompanha aqui o canal sabe que eu sou fã do Stephen King, mas li pouco dele ainda. Eu comecei há pouco tempo, depois que eu virei booktuber, e estou procurando ler um dele, pelo menos por ano, né? Eu estou terminando a minha releitura de novembro de 63, né? Lá para o meu grupo de leitura da Tuca. Não, é para o meu grupo da Agatha Christie, Coben e King, desculpa. E esse aqui, eu tô lendo no grupo de leitura da Tamara, do canal As Três Artes. Depois eu vou colocar o link aqui embaixo para quem quiser entrar. Então, lá ela tem vários grupos de leitura também. Esse aqui foi uma leitura de 2 meses, né? E porque é calhamaço. E depois eu vou participar da live lá no canal dela, tá? Agora, deixa eu explicar para vocês. Isso aqui se passa... Ele foi o segundo livro publicado pelo Stephen King, ó, lá em 1975. Né? Eu não sou muito fã de história de vampiro. Quando eu comecei a ler, que eu vi que ia ser de vampiro, eu falei, xiii, não vou gostar. Gente, me enganei muito. Sensacional. A ponto de eu perder noite de sono, porque eu não conseguia largar. Meus olhos ardiam, gente. E eu falava, só mais um capítulo, só mais um. Eu falava, gente, eu preciso dormir, senão amanhã não trabalho. Foi bem assim. Mas olha, valeu muito a pena, tá? A história de um escritor, tá? Que é o personagem principal, né? Que é o Ben Mears. Ele chega nessa cidade de... Não é Salem, é Jerusalém, que eles falam, Lotz. Primeiro que eu pensei que se passava em Salem, porque existe a cidade de Salem nos Estados Unidos, mas não é. Essa cidade é uma cidade fictícia do universo do King, tá? Ele chega, esse escritor, ele morou nessa cidade quando criança, morou com uma tia nessa cidade durante alguns anos. Então ele tem assim um certo, amor pela cidade, reminiscências de infância, lembranças e tal. Então ele fez muitos amigos ali que hoje também estão adultos. Inclusive um deles é padre, o outro é médico. Você fica sabendo disso porque ele acaba falando com eles e tal. E um é professor. Bom, aí tá tudo bem, ele chega lá, o início da história é super legal. O King, ele é muito detalhista, eu adoro, porque ele descreve a cidadezinha. E eu vejo, parece que eu tô vendo um filme, não sei vocês. Eu vejo tudo direitinho, os personagens, ele descreve todo mundo e tal. Bom, acontece que nessa cidade tem uma mansão que fica em cima de um monte, é a Casa Marsden, que eles chamam. Que há muitos anos atrás, né, antes até do Ben morar lá, Benjamin, o nome dele, né, do Benjamin morar lá quando criança, houve 2 mortes nessa casa, né, um assassinato e um suicídio. Então, desde então, ninguém nunca mais quis morar lá, porque ficou meio que, as pessoas falavam que era mal assombrado e tal. O próprio Ben, quando criança, teve um episódio entre ele e a molecada, que eles ficavam se desafiando a entrar, porque, né, aquela coisa de medo de fantasma. E ele entrou, e ele viu o cara, né, claro que ele não estava lá, ele viu como o cara que se enforcou lá dentro, pendurado, sabe? Então ele saiu correndo, aquilo traumatizou o menino e o homem de agora. Bom, enfim, a casa tá lá. Enquanto ele tá fazendo amizade na cidade e tal, conhece uma moça, tem essa parte romântica na história, muito gostoso de ler, a Susan, que também gosta de ler. O que é legal é que ele vai dando pra gente
indicações de livros, sabe? E de autores, volta e meia. Por exemplo, quando ele encontra a moça, ele quer saber o que ela tá lendo, aquela coisa, né? E também tem algumas citações bem bacanas, como por exemplo, o tempo era como um rio. E ele se perguntou se o tal escritor sabia disso. Esse aqui é um dos amigos dele pensando. Mas enfim, isso me remeteu lá a Tudo é Rio, porque eu estava lendo Tudo é Rio quando eu comecei esse livro. Mark Twain disse que um romance era uma confissão de todos os crimes por um homem que nunca cometeu nenhum. Para pensar, hein? Tá? Um romance era uma confissão de todos os crimes por um homem que nunca cometeu nenhum. Sei lá, né? Depende do que você escreve no romance, né? e assim vai, né? Deixa eu ver aqui. Eu queria ver se eu marquei. Aqui ele cita. Você conhece o livro A Assombração da Casa da Colina, de Shirley Jackson? Olha só. Eu ainda não li. Quero ler muito. Ele cita aqui para as pessoas. Então é muito bacana que ele vai dando essas citações de livros. Eu pelo menos gosto, né? E eu vou anotando e vou riscando, dá uma olhada. Eu risco tudo, coloco esses stickerzinhos, mas enfim. E aí chega um cara na cidade, do nada, e fala que quer, ele aluga, né, um local no centro da cidade para colocar uma loja de móveis antigos, e ele quer também, eu não sei se eles chegam a comprar, eu acho que compram, a Casa Marsden lá, a Casa Mal Assombrada. Aí, nossa, cidade pequena, fica todo mundo, né, curioso, todo mundo achando aquilo, como assim? Alguém se interessou em comprar aquilo lá e tal, deve ser alguém de muito dinheiro e tal. Aí ele explica que é ele e um sócio dele, que está em Nova York comprando móveis para trazer para a loja, mas que eles vão morar lá. E é um cara esquisitão, um cara todo careca, meio esquelético, meio branco demais, enfim, as pessoas acham meio estranho, mas tudo bem. E aí começa, né, todo mundo, mas o que será que está acontecendo? E o cara começa a morar lá, esse que eles viam, né, ele já começou a dormir lá, começam a reformar a casa, como pessoas normais. A loja é inaugurada, as pessoas vão lá na loja, compram coisas e tal. Até que acontece um certo fato na cidade, eu vou até contar qual que é aqui, que as pessoas começam a ficar mais ligadas. Uma criança, dois meninos estão indo na casa de um coleguinha e à noite. E para chegar lá, eles têm que passar numa pequena floresta. Mas os pais ficam tranquilos, porque é uma cidade pequena, uma cidade do interior, né, onde não tem crimes. Tá, só que nessa ida deles, o menino pequeno desaparece, o menor. E aí o mais velho está em estado de choque, vai parar no hospital e ninguém entende o que está acontecendo. Mas como assim? Eles não chegaram na casa do coleguinho? O que será que aconteceu e tal? O pequeno desapareceu, os pais ficam no estado lamentável. E o mais velho, que foi para o hospital, passa alguns dias, ele morre. Aí os pais ficam, né, no estado lamentável, porque ele morre e é dado como ele estava com uma profunda anemia. Mas o menino era saudável antes. A mamãe falou, mas como assim? Ele era saudável. Não sei. O sangue dele estava praticamente sem hemácias nenhuma, sem cor. Muito suspeito, hein, gente? Bom, e depois desses meninos, começam a acontecer numa cidade pequenininha, um monte de sumiço de pessoas, morte de pessoas. E aí o Ben, que ele está escrevendo um livro sobre a cidade, ele larga tudo, ele, a namorada dele, a Susan, que ele acaba namorando essa moça da cidade, mais uns amigos dele do tempo de criança, o Matt, o padre Callahan e o Jimmy, que é o médico,
eles acabam, vamos pesquisar, vamos nos informar, o que pode estar acontecendo? Começam a desconfiar de vampirismo. E adivinha sobre quem vai cair a desconfiança? Os forasteiros. O outro, tal de Barlon, que é o sócio do careca, lá esqueci o nome dele, gente, sorry. Ninguém viu ele. Ninguém vê ele. Continua fazendo compras. Tá uns negócios meio suspeitos. E aí eles resolvem pesquisar e começa a loucura toda para entender. Eles começam a pesquisar livros sobre vampirismo e tal. E aí um outro cara conhecido deles também morre em circunstâncias suspeitas, dentro da casa do Matt. E o Matt fica muito nervoso, acaba tendo um infarto. E assim, as pessoas vão adoecendo, a cidade inteira começa a ficar doente, sabe? Alguns desaparecem, outros depressivos por causa das mortes, dos sumiços de criança. Adivinha o que pode ser, né, gente? Só que as pessoas não acreditam, as pessoas acham que isso não existe. Então, é muito difícil. O próprio médico fala, gente, a gente não pode andar por aí falando, porque assim, ninguém acredita, vão dar risada, vão achar que é história de livro ou de filme. E aí vai ficando só esse pequeno grupo, muito interessado em descobrir, e vai passando, até que, eu não vou contar detalhes, começa a atingir este grupo de pessoas. E aí a coisa fica feia, o desespero bate. Temos um menino, o tal menino a quem aqueles dois iam visitar, aquele menino é muito corajoso. Ele tem uma participação maravilhosa na história. Meu personagem favorito nessa história é o menino, o Mark Petrie. Um espetáculo, uma graça o menino. E sofre muito e tal. E vai passando até que eles, no final, né, eles conseguem solucionar, ou não, né, mais ou menos, o que aconteceu. Não vou contar para vocês como que eles fazem, mas assim, é uma história intrigante, um suspense. O jeito que o Stephen King escreve, parece que você, que nem eu já falei, parece que você está no filme, parece que você está vendo, parece que eu, então, que leio à noite, eu comecei a ouvir uns barulhos, comecei a ficar preocupada. Levantei e vi se as portas estavam trancadas. Sério. Não que eu tenha medo, eu nunca tive medo de escuro, mas assim, você começa a ler essas coisas, eu tenho meus gatos aqui comigo, meus gatos me protegem, minha cachorra também. Se ela vê alguma coisa, porque você sabe que gato e cachorro vê espírito, né? Vocês sabem. Eles denunciam o que eles estão vendo. Mas aqui no caso não eram espíritos, aqui no caso eram vampiros mesmo, né? Eles chamam como desmortos, eles estão como que mortos vivos, até que eles são obrigados a colocar estaca no coração, né? Vocês sabem, isso a gente já sabe de outros filmes, outros livros, que só se mata um vampiro pregando uma estaca no coração dele. Ou seja, gente, sensacional. Indico muito que leiam esse livro, tá? Muito mesmo. Para ser o segundo que ele escreveu, maravilhoso. Era isso que eu queria comentar com vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de colocar o positivo, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal se ainda não for inscrito. Obrigado, gente. Um beijo. Tchau.